Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. 27 de agosto de 2025, uma quarta-feira com 26 graus, mas não se engane, a temperatura vai subir até os 32 hoje, então nós temos aí mais 6 graus para poder aumentar a temperatura segundo os termômetros, né? Mas a sensação térmica é de 36 graus, mais ou menos nesta manhã. Nós teremos aí 30 graus, 31 graus de temperatura máxima, sensação térmica, né? Mais à tarde, 32 graus segundo o termômetro e 36 graus em média de sensação térmica. A mínima foi hoje de manhã, 17 graus. 15 graus de amplitude térmica e a umidade relativa do ar despencando rapidamente, vai abaixo dos 20 hoje novamente, né? Ontem nós tivemos lá nos 17%, é clima de deserto. A umidade relativa do ar está muito relacionada a esse calorão. Então, a chuva não vai aparecer, segundo a meteorologia, a possibilidade é zero, tá? E é um inverno brasileiro no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto. Um calorão tremendo nesta manhã de quarta-feira, 27 de agosto de 2025. Passando aqui para poder dar alguns recados. E o primeiro recado é que você não deve colocar fogo em nada, em entulho nenhum. Tem gente que, mas está tudo seco, é bom que já limpa, que mata. Não pode colocar. Além de aumentar a temperatura, o meio ambiente vai ficar cheio de fumaça, fuligem e vai aumentar a poeira, fica muito pior. Não é para fazer. E outra coisa, se você fizer e você for pego, é um crime ambiental, você vai ser multado e pode sim ter uma pena. Crime ambiental tem penas duras, duríssimas. Então não queira ser pego usando esses artifícios de colocar aí fogo em coisa que não é sua. Então faz aí a sua parte de tal forma que você não fique prejudicado, tá? Se você não ficar prejudicado, já tá bom demais, né? E outra coisa, não prejudicar os outros também, porque tem gente que tem problema respiratório, fica respirando fumaça, essas fumaças aí não estão ajudando em nada. Outra coisa que eu preciso falar para vocês é a respeito de três coisinhas aí que a gente, olha, sempre tá avisando, mas... Escorpiões e mosquito Aedes aegypti, eles vivem dentro da casa daqueles que não limpam, tá? Eu ia falar da gente, mas é daqueles que não limpam, tá? Então, se você não tem o hábito de limpar a sua casa, comece a ter, porque o calorão vem aí, os escorpiões e os mosquitos Aedes aegypti gostam demais desse calor. O escorpião prolifera em lugar sujo, lugar onde tem escombro, resto de construção civil, aquelas restos de madeira, de telha, de tijolos, latas velhas. O escorpião gosta de ficar ali. Junto com ele ficam os ratos, as cobrinhas, né? As cobras, e aí todo animal peçonhento. E onde está o escorpião é porque tem barata, tem lesma, tem pequenos bichinhos que ele ama e ele gosta muito desse cardápio. Então, se você limpar, a possibilidade deles aparecerem é muito menor, tá? E o Aedes aegypti gosta de água limpa. Água limpa com calor, ambiente favorável para se tornar um criador do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya, e a dengue na sua pior forma, que é a hemorrágica, pode te levar a óbito. Então, faça a limpeza aí. Último aviso, não faça exercício entre 10 e 16 horas. Não faça. Essas 6 horas aí são críticas. E agora, com a umidade relativa do ar estando muito baixa, a umidade baixa vai fazer com que você se desidrate muito rapidamente, né? E também que você possa pegar uma insolação, tá? Isso é ao ar livre. Tem gente, não vou na academia. Não é nada disso. Você não pode descer na academia do seu prédio e fazer? Pode. Você não pode andar na rua com esse calorão, sem camisa, para lá e para cá, sem se hidratar o suficiente, sem passar um protetor solar, usar um chapéu, um boné, né? Então, como eu sei que vocês não vão fazer isso, e você já está pedindo para fazer, vocês não vão obedecer, então
o negócio é que não deve nem falar o que é. Passa protetor, bebe água, põe um chapéu, porque vai sair sem camisa, vai pegar uma insolação, vai ficar com aquele vermelhidão ardendo e vai querer ir para a UPA. E lá na UPA vai reclamar do atendimento, que está sobrecarregado, já com um monte de outras coisas, né? E aí fica essa situação. Porque a dengue está aí, tá? A dengue está aí, a Covid não foi embora, ainda tem alguns casos acontecendo no Brasil. Então o negócio não está fácil para o pessoal da saúde, não. E se a gente não ajudar, vai ficar pior aí, tá bom? Dado esses recados, os recadinhos aí de sempre, né, que a gente sempre está falando, mas tem gente que gosta de desafiar, né? Então, hoje o que nós vamos falar, e vamos continuar falando mais alguns dias, é como escapar do inferno. A natureza do inferno é agora. Nós vamos explicar para você. Eu vou tentar colocar aqui para você o mais rapidamente possível, para que você já fique sabendo qual é a natureza do inferno. Por que inferno? O que é essa realidade de inferno? Ontem nós colocamos um versículo que ele diz assim, ó: e estes irão para o castigo eterno, inferno, mas os justos irão para a vida eterna, lugar de gozo, céu. Mateus no capítulo 25, verso 46. Toda vez que eu falar Mateus, Marcos, Lucas e João, são os evangelistas e é o evangelho segundo cada um relatou, tá bom? É o evangelho de Jesus Cristo segundo cada um relatou. Não vou ficar falando isso aí porque é muito grande. É o evangelho de Jesus Cristo segundo relatou Mateus. Tá bom? Então Mateus capítulo 25, versículo 46, na nova tradução, na linguagem de hoje aí. Então é isso aí, ó. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Então quer dizer, existe castigo e existe vida eterna, tá? Lugar de gozo e delícia e lugar de tribulação, de perturbação, lugar de choro e ranger de dentes. É a Bíblia que está falando. Vamos ver o que é que a Bíblia fala mais a respeito dessa situação? Eu preparei um negócio aqui que é bom para a gente poder você visualizar. Então, a natureza do inferno. A primeira coisa, o primeiro subtópico aí, e são 3 subtópicos cada dia 3 subtópicos, porque senão não vai dar para explicar tudo num dia só. Um lugar de separação eterna. Você imagina um lugar onde não tem contato algum com o amor de Deus, com a graça e a misericórdia de Deus? Hoje, as pessoas já estão achando que o mundo já não está fácil viver. Você imagina no inferno? Porque às vezes no inferno você fica pensando que é só isso aí, ó. Fogo. Não é só isso. O lago de fogo eterno, que foi feito para o diabo e seus anjos, é real. Mas não é só isso. É um lugar de separação eterna de Deus. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E tem uma versão que fala o lago de fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O homem, presta atenção nisso daqui. Mateus no capítulo 25, versículo 41, está dizendo isso daí. Ó, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Não foi feito para o homem está indo lá por opção. Ele tem a opção de aceitar a Jesus e mudar a sua história, para caminhar para o inferno, para o lago de fogo eterno, para o fogo eterno. O homem não precisa fazer nada. Para ir para o céu, ele precisa aceitar Jesus como o único suficiente salvador da sua vida, mudar a sua vida, né? E reconhecer que ele é aquele que está cuidando da vida dele a partir daquele momento e que ele vai começar a fazer aquilo que ele pediu. Simples assim. Então presta atenção aqui, ó. Mais uma coisa que é pertinente aqui ao inferno. O inferno representa separação completa e definitiva de Deus. Depois que a pessoa for para o inferno, não tem como fazer um retorno, não tem retrocesso. Olha mais isso daqui, ó. É o estado de isolamento espiritual absoluto.
Não tem um meio termo, é absoluto. O segundo tópico que eu anotei aqui e que eu quero que você veja comigo é um estado de tormento consciente. A pessoa vai estar consciente, ela sabe que ela está ali por coisas que ela fez, que ela praticou lá na Terra. Então presta atenção aqui, ó. Olha esse versículo. E no inferno, olha o rico olhando do inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, e tem uma versão que fala o pai Abraão, e Lázaro no seu seio. Ele estava junto com o pai Abraão. Lucas, no capítulo 16, versículo 23, que está dizendo, no inferno. E no inferno, quando o rico olhou de lá e falou com o pai Abraão, ele queria que Lázaro fosse lá e só molhasse a ponta do seu dedo na água e colocasse na língua dele. Estava em tormento ou não? Tormento pesado. E no inferno, o rico ergueu os seus olhos e, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, existe uma consciência. E houve ali uma conversa, que se você ler o capítulo 16 inteirinho aí, você vai entender o capítulo 16 do Evangelho de Lucas, tá? Você vai lá e lê esse capítulo, você vai entender o que é que aconteceu. O rico morreu, Lázaro morreu, e aí na eternidade os dois poderiam ou podem se ver, segundo o que está relatando aí, que um viu ao outro. E havia alguns pedidos lá do rico, para que Lázaro fosse lá, ou para que enviasse um anjo para avisar os seus parentes, para que não terminassem no mesmo lugar que ele estava. Olha que situação. Então, o inferno é real, existe, é um estado de tormento consciente, tá? Consciente. Veja lá, outra coisinha aqui, ó, que eu marquei. A consciência plena do sofrimento e da perda. Perdeu a oportunidade de fazer ou de estar num lugar onde poderia e pode ser melhor do que aquele lugar que ele estava. Aí você fala assim, mas espera aí, Deus, na sua misericórdia, na sua infinita misericórdia, não poderia tirar o rico de lá? Seria justo? Porque assim como ele é amor, ele é justiça também. Ele envia o seu filho amado aqui na cruz do Calvário para morrer ali por mim e por você, para perdoar os nossos pecados, para evitar que nós marchemos para esse lugar. E a hora que está lá, ele vai intervir e tirar o homem de lá? Isso se chama justiça. Porque se assim o fosse, ele não precisaria ter enviado seu filho para morrer ali, na cruz que estava no Calvário, para morrer pelos seus pecados. Os nossos pecados é que nos levam para aí. A nossa situação de erro que nos levam para o inferno. Se você quer outro lugar na eternidade, precisa decidir aqui, agora. Então presta atenção aqui, ó. Vamos bem rapidinho, para que depois a gente... Não é aniquilação, mas existência em tormento. Vai existir, estará lá, mas será um tormento. Por isso que, quando nós falamos que você não pode perder a oportunidade, nós não sabemos o dia e a hora que nós vamos passar para a eternidade. É bem isso. Você e eu não sabemos. Nós não sabemos quando vai acontecer. E hoje, 27 de agosto, de 2025, nós estamos nesta quarta-feira
tendo a oportunidade, todos vocês. Aqueles que ainda não fizeram, que não tomaram a sua decisão. Aqueles que vão tomar, né? Então presta atenção. Não existe uma segunda chance. Tira isso da sua cabeça. Não vai ter uma segunda chance. O terceiro tópico é o seguinte. Presta atenção aqui. Que esse terceiro tópico chama muita atenção. Muitas vezes as pessoas falam a respeito disso. Uma condição irreversível. Não tem como sair de lá. A partir do momento que a pessoa foi para o céu ou para o inferno, é uma condição irreversível. Veja lá, e além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que quiserem passar daqui para vocês não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá, os daí passar para cá. Era uma conversa entre o pai Abraão e o rico que estava em tormentas no inferno. Assim, essa condição é irreversível, não tem jeito. Não tem como os daqui passar para aí, nem os daí passar para cá. Tem um grande abismo entre nós e vós. Não dá para vir, mesmo que queira. Isso é irreversibilidade. A outra coisa, não há segunda chance após a morte. Gente, eu tenho falado isso dia após dia, todos os dias. E como aos homens está ordenado ou está destinado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Depois você lê lá. O escritor sagrado dizendo, olha, não há uma segunda chance após a morte. Vocês não se enganem. Vão aparecer pessoas dizendo que tem uma segunda chance. Tanto com um purgatório, quanto para um crescimento de vida espiritual. Não vai ter, não. Não há essa segunda chance após a morte. Olha o que está escrito no texto. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Tem não. Hebreus no capítulo 9, versículo 27. Isso, não tem, tá? Então fica... A decisão da tomada, ou decisão tomada em vida, determina o destino eterno. É aquilo que eu sempre falo. Enquanto tem vida, tem como mudar o destino eterno. E com a boca você confessa... se com a tua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Presta atenção. Romanos 10, versículo 9 diz isso, Se você com a sua boca confessar que Jesus Cristo é Senhor e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. É isso. Não tem como mudar. Então presta atenção. O versículo, o contrário também é real. Presta atenção nisso. Se com tua boca você não confessar que Jesus Cristo é o Senhor e você não crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você está condenado. Simples assim. O inferno é real e na realidade nós temos que saber que um dia nós vamos dar conta daquilo que nós estamos fazendo aqui. Ok? Dado esse recado, você tem agora a sua oportunidade, tá? Você tem a sua oportunidade de aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Você pode declarar para Ele agora: eu creio que o Senhor veio em carne, aqui na terra, habitou entre nós, nasceu de uma virgem chamada Maria, nasceu para morrer na cruz que estava no Calvário, entregou a sua vida por mim e eu quero aceitar esse sacrifício bendito. Simples assim. Te pedir perdão dos meus pecados e pedir também que escreva meu nome no livro da vida. Pronto.
Você confessa que Ele é Senhor da sua vida, determina no seu coração que você vai fazer o que Ele está pedindo e você vai seguir a sua vida em paz até o dia em que formos chamados para habitar com Ele nos ares, nos céus. Tá bom? Dado o recado? Opa, então tá bom. Vamos orar? Eu creio que nesta manhã você entendeu um pouquinho do que é a realidade do inferno, tá? Um pouquinho. Existe uma outra parte que nós vamos falar amanhã. Nós vamos falar amanhã a respeito dessa outra parte. E essa outra parte, ela está dizendo claramente a respeito das descrições bíblicas do inferno. Existem descrições bíblicas do inferno. O fogo eterno, as trevas exteriores, lugar de choro e ranger de dentes. Então, eu quero convidar você a voltar aqui amanhã e assistir essa outra parte. Não dá para falar tudo de uma vez. Nós dividimos em 5, assim mesmo vai ficar muita coisa para poder falar, tá? Não tem como falar tudo. É um assunto que demanda muito tempo e nós não temos esse tempo aqui nesse lugar que se chama internet, né? Então, vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todos aqueles que estão vivenciando em situação e clima de guerra. Que o Senhor dê graça, saúde, paz e livramento a todos esses que estão envolvidos nessa situação. Eu oro por aqueles que estão vivenciando o luto, que o teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência, possa consolar todos os corações. Aqueles que estão inconsoláveis, que nesse momento o teu Espírito Santo entre na mente e no coração de cada um deles e traga o refrigério e a consolação que é necessária. Eu oro por aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida ou voltando para os caminhos do Senhor. Perdoa os seus pecados, escreve o nome de cada um deles no livro da vida, firma os seus pés na rocha, no caminho, para que nós possamos chegar aos céus juntamente com eles e lá nós podermos ficar livres do inferno. Nós não estamos destinados ao inferno a partir do momento que aceitamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Eu abençoo a cada um deles em nome de Jesus. Oro também pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourada e a família. Eu oro pela Isabela, pelo Miguel, pela família e pelo Fabiano. Também oro pela Dona Néia e o seu Fernando. Dona Néia que está se recuperando da cirurgia, já está andando sem dor. Oro pela avó Hilda, pela avó Lucinete, pela avó Tereza e a família de cada uma delas. Oro pela avó Neuza, pela sua filha Sandra, pelos netos Pedro e Vitor. Oro pela Selma, pelo Geninho, pela Viviane. Oro nesse momento pelos asilos e pelas pessoas que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos. Oro pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão nas faculdades, nas universidades, nas creches, nas escolas. Oro pelas crianças que estão também no Agracer Criança. Meu Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia, da graça, da saúde, da paz, cura instantânea para essas crianças. Eu oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão em recuperação em casa. Oro por aqueles que estão em drogadição, no alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão debaixo de perseguição. Que o Senhor dê a eles uma oportunidade para que possam reconhecer o estado pecaminoso em que estão e voltar aos caminhos do Senhor, da onde não deveriam ter saído. Oro por aqueles que estão debaixo de opressão, depressão, possessão, perturbação, angústia, tristeza, tribulação, e repreendo em nome de Jesus todo espírito maligno que está atuando na vida, na mente, no coração dessas pessoas e que está travando essa família, travando esse projeto, travando essa empresa. Que o Senhor abençoe, quebre todos os grilhões e repreenda em nome de Jesus todos esses espíritos malignos que estão atuando nessas pessoas. Oro pelos empregadores, pelos empregados e pelos desempregados. Oro para que eles tenham sucesso em tudo que forem fazer. E ainda nesse mês de agosto, que a tua bênção, a tua graça repouse sobre aqueles que estão buscando um emprego, que estão procurando estar empregados. Que a tua boa mão seja estendida sobre a vida de cada um deles. É a minha oração, é a nossa oração.
com perdão dos nossos pecados. Nós oramos pelo Brasil, pelo estado de São Paulo, por Ribeirão Preto, pelo mundo. Nós te pedimos perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, fique em paz, fique com Deus. E até amanhã, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Bom dia, feliz quarta-feira.